nos digam da vossa experiência. Alguns de vocês têm experiência na cooperação. O que é que vocês acham? Sentiram alguma mudança? Não sentiram? Ou ainda está tudo a procurar voltar a como era antes? Eu, se puder, então, falar um bocadinho, não tenho muita experiência, para já boa noite a todos, não tenho muita experiência na cooperação, estou nisto há 1 ano e meio, mas ouvir aquilo, um bocadinho esta introdução, quase que revi os problemas do projeto onde estive. Eu estou em Timor-Leste, num projeto ligado à educação, formação de professores, que sofreu aqui o problema do Covid foi o maior, parou, tivemos um atraso quase de 1 ano e meio, tivemos parados, tivemos os agentes de cooperação que regressaram a Portugal por questão de segurança, tivemos agentes de cooperação que ficaram fechados por questão de segurança, e o que reparámos é que nem nós, na parte da cooperação portuguesa lá, nem nós do projeto, o próprio projeto, claro que ninguém estava preparado para isto. E ouvindo agora um bocadinho as palavras do professor quando falou nesta questão da localização também, e pegando no final agora, o que podemos concluir também é que o projeto lá está muito dependente dos agentes de cooperação. Portanto, estava muito dependente da equipa portuguesa que estava lá. Apesar de toda a coordenação do projeto não ser da cooperação portuguesa. O projeto é financiado 80% pelo governo timorense, toda a coordenação do projeto é timorense, mas tudo parou porque a equipa portuguesa não estava. Eu tive 4 meses sozinha da parte da cooperação portuguesa e foi muito difícil conseguir dar um passo, tomar uma decisão, dar um passo. E aqui, se calhar, questiono um bocadinho aquilo que o professor disse e a Raquel também estavam a falar. Existe, sim, pessoas capacitadas já, e há quadros no país, mas depois temos um problema que nós também tivemos, que é a questão política. Para os projetos, muitas vezes não vem aquela pessoa que está capacitada, vem a questão política e nós tivemos isso. Portanto, tivemos alteração de coordenações a meio de uma pandemia, alteração de tudo por questões políticas. Portanto, e não significa que fossem melhores ou piores, mas o que se passa, o que eu aprendi de Timor, e vou continuar agora, vou iniciar num projeto na área da saúde, mas o que eu aprendi neste ano e meio é que tudo, ali a questão política, tudo mexe e tudo muda. Portanto, e nós muitas vezes, e o projeto é interessantíssimo, e tivemos também o problema de que conseguimos aplicá-lo na cidade, em Dili, apesar de tudo, mas nas áreas rurais foi muito difícil, fomos a todos, mas foi muito difícil, e nota-se a grande diferença de recursos, apesar de haver poucos, mas os recursos em Dili são completamente diferentes dos recursos no interior. Um professor que normalmente trabalha em Dili tem umas competências, tem acesso fácil a pequenas formações, tem muito acesso, enquanto que o professor que está no interior não vem a Dili fazer, nem que seja um workshop, nem que seja nada, não vem. E a cooperação não vai lá. Estas pequenas iniciativas não vão lá. E então, numa altura de Covid, pior. Né? Claro que não iam, porque nem havia mobilidade no país. Portanto, mas tivemos todas essas questões que o professor falou. Eu revi o ano e meio do projeto. Portanto, onde nós tivemos tudo isso. Parecia quase que estava a falar, que tinha conhecimento do que estava a passar. Portanto, revemos isso tudo, porque realmente acho que é necessário repensar
a forma como vemos, eu não conheço como é que funciona nos outros países, mas em Timor, por exemplo, é preciso repensar isso, porque há quadros, há vontade dos governos, mas é preciso repensar a nossa posição, porque tudo parou porque os portugueses não estavam lá no projeto. Pois. A cooperação portuguesa não estava. Não é? E apesar de Portugal não ser o grande financiador do projeto, a responsabilidade, a coordenação do projeto nem é portuguesa. Mas tudo parou. Portanto, e queríamos um projeto que é de uma envergadura grande no sistema educativo timorense, mas parou. E agora está parado para reformulação. E não só por causa disso, porque também não estava adaptado à realidade, num país onde não temos internet em 90% do país. Portanto, tínhamos um projeto em que tinha uma grande vertente online. Quer dizer, não fazia sentido, onde as pessoas não têm um computador, não têm luz. Ponto. Uma escola não tem luz, mesmo na cidade grande não tem luz, portanto não é possível termos um projeto, mas desenhado pelo governo timorense, porque eles querem muito. Portanto, e depois o que eu vejo, e fiquei um bocadinho frustrada e saio deste projeto um bocadinho frustrada com isso, é que acaba por ser, querem muito rapidamente adaptar-se àquilo que nós temos na Europa, ou àquilo que eles veem quando vêm a Portugal. Rapidamente querem, mas não é a realidade que eles têm. E acho que aí nós também deveríamos ter um papel quando nos apresentam os projetos, dizer não, vamos fazer de outra forma, não é possível. Nós temos pessoas a ajudar, mas tem que ser de outra forma. Não é? Porque se eles querem muito rapidamente, mas nós também devíamos ter essa responsabilidade. Portanto, é um projeto que parou, muito ambicioso, porque era cobrir o país inteiro, mas parou agora e vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Pronto. E a pandemia veio o quê? Veio mostrar estas fragilidades todas. Veio mostrar estas fragilidades todas. Foi o que nos trouxe. Portanto, e acho que foi, lá está, vamos esperar que este novo programa traga, claro que também concordo que é preciso muita cooperação na área da educação, desculpem, na área da saúde, e claro que vai haver muito mais na área da saúde, mas a área da saúde está relacionada com a educação, não é? Porque depois se vamos apostar em projetos na área de saúde, mas depois não temos a capacitação das pessoas lá, não é? Também estão os dois interligados. Portanto, e aí acho que sim, mas tem que ser pensada de uma outra perspectiva. Pelo menos ali em Timor tem que ser pensado de uma outra perspectiva também. Está bem. Sim, senhor. Mais alguém? Temos aqui a Rita e a Ana que querem E entretanto apareceu a Rosa Amaro. Bem-vinda, Rosa. Rosa, está-me a ouvir? Não. Para já. Rosa? Não. Ainda está a tentar. Se calhar dávamos a palavra aqui à Rita, que eu acho que a Rita já fez um ou outro comentário antes da Ana, se não te importares, Ana. Tanto faz. Vá. Não, eu na verdade acho que a Ana pôs o braço primeiro. Ana, por favor, podes ir primeiro, não há problema nenhum. Temos tempo. Vá. Ana, então. É igual. Olá, boa noite a todos. Eu estou em São Tomé e Príncipe, dá para perceber pela manga curta. Sim. Comparada ali com a Susana, que está com o casaquão. Exato. Bom, e estou aqui em São Tomé e Príncipe já há 2 anos e tal, e já cá vivi antes, e também já vivi em Cabo Verde, e estava durante toda a intervenção, a vossa intervenção, estava a acenar porque estava completamente a concordar e a rever-me também, como a Susana referiu, em alguns pontos. É super interessante quando nós nos conseguimos conectar com alguma coisa que realmente vivemos ou que estamos a passar por ela, porque aí também a informação tem um outro impacto.
Pegando aqui na parte da localização, eu acho que a realidade de São Tomé talvez tenha sido um pouco diferente de Timor. Eu tenho uma colega em Timor, no mesmo projeto, aliás, tenho uma colega ou colegas em cada um dos PALOP, e sei que Timor teve um lockdown durante muito tempo, e não foi bem isso que aconteceu aqui com São Tomé. Uma primeira parte em que realmente as pessoas não sabiam que tipo de vírus era este, quais as consequências, como é que isto iria funcionar, e isso fez com que houvesse aqui alguma saída de pessoas, de expatriados, mas depois rapidamente, passados uns 2 meses, 3 meses, as pessoas regressaram novamente a São Tomé e os projetos continuaram. Talvez alguns projetos tenham tido aqui algumas dificuldades, nomeadamente a nível da educação, porque também houve depois também algumas restrições, ou seja, deixou de haver aulas durante não sei quanto tempo, portanto formações, projetos ligados à área da educação deixaram de poder dar, os professores que tinham formação deixaram de poder frequentar as formações, ou até mesmo projetos ligados à área da saúde, onde muitas das vezes médicos que vêm de Portugal para São Tomé interromperam essas viagens durante um período. No meu caso em particular, trabalho num projeto relacionado com a área da cultura. Nós conseguimos em São Tomé, naquela altura, manter as atividades que tínhamos previstas no calendário, mas por exemplo São Tomé e Príncipe foi largamente prejudicado, porque é o país dos 6 que pertencem ao projeto que ainda não recebeu uma série de atividades devido a esse lockdown. Portanto, isto faz-me pensar aqui também que, de facto, sim, é verdade, havendo aqui uma retirada de pessoas do terreno, verificou-se aqui algum atraso, mas também não sei se as pessoas estivessem no terreno, se as atividades poderiam ter decorrido, porque houve outros constrangimentos, e que aconteceram não só aqui, mas também aconteceram em Portugal. Outra coisa que eu acho que foi efetivamente, que se notou bastante, foi uma baixa de atividade económica, principalmente na área do turismo. Bom, São Tomé e Príncipe depende em grande parte de financiamento externo, e o turismo é quem traz aqui algum movimento. Restaurantes fecharam, hotéis fecharam, aquilo que o professor Carlos Sangraman referiu, de empregadores despedirem pessoas, ou então irem para casa sem salários, sem compensações, é verdade, aconteceu aqui também com grandes hotéis que despediram uma série de pessoas e que até hoje se encontram encerrados, e isso notou-se bastante, porque muitas pessoas dependem do turismo, da atividade que daí advém. Queria só também referir aqui uma parte que a professora Raquel referiu relativamente à consciência coletiva, de agora passarmos a ter todos esta consciência coletiva e que estamos todos no mesmo barco. Eu acho que foi muito interessante, principalmente para os países europeus, de alguma forma perceberem: epá, isto toca-nos a nós também. Porque estão sempre tão habituados a ouvir: é o ébola, mas é lá longe. Fica noutro país, não se movimentam, não estão emocionados pronto, é uma coisa que é distante. E agora, com uma realidade que é tão próxima e que nos toca a todos, eu acho que essa consciência, é uma consciência coletiva, mas é uma consciência de fragilidade também. Não estamos livres. Não somos intocáveis. Não somos intocáveis, exatamente. Quanto ao futuro daquilo que está reservado para a parte da cooperação, eu também acredito que a saúde certamente sairá reforçada, não é? O orçamento pensado para a área da saúde sairá reforçado, porque já se percebeu, aqui em São Tomé nós recebemos equipamento, vacinas, mas as pessoas também não se queriam vacinar. Foi interessante, porque ao mesmo tempo saiu também uma notícia sobre a AstraZeneca, que é a vacina que é administrada aqui, que poderia provocar embolias, e as pessoas não querem saber disso, recorrem muito à medicina natural,
e pronto, e a verdade, São Tomé e Príncipe não tem praticamente casos nenhuns, já houve uns, quer dizer, num país de 200 mil pessoas, o máximo que houve por dia deve ter sido 20, 40, Sim, isto. não chegou sequer aos 10% de infectados. Não. Ou se chegou, também não se soube, porque também Não chegou. Eu fiz essa leitura de um artigo publicado e não chegou. Portanto, há aqui uma grande... Bom, por um lado, o facto de ser um país pequenino, de ser uma ilha, também está protegido de certa forma, e pronto, e as pessoas inicialmente não estavam muito interessadas em ser vacinadas. E pronto, é isto, é esta partilha que tenho para fazer convosco. Obrigada, Ana. Rita. Então, primeiro que tudo, obrigada pela partilha de todos e pela primeira assim, grande introdução de ambos os professores. A minha experiência em terreno, vamos assim dizer, é muito parca. Foram 3 meses, há demasiado tempo, não num país sequer de cooperação portuguesa, e portanto, eventualmente, se calhar alguns dos meus próximos comentários ou até das minhas próximas reflexões, se calhar, vamos dizer, assentam mais num prisma daquilo que para mim, idilicamente, a cooperação poderia seguir. Isto porque, pronto, vamos partir desta ideia para mim de base, que se calhar é muito idealista, mas que efetivamente acho que seria o motor para uma melhor cooperação e desenvolvimento, era que nenhum de nós, daqui a 40 ou 50 anos, tivesse que ser útil nesta área, não é verdade? Porque isso indicaria efetivamente que aquilo que falavam há pouco e bem, não é? Que, portanto, a capacitação local estaria a ser feita de uma forma eficaz, que, portanto, os expatriados per si, nós que trabalhávamos em terreno, deixaríamos de ser, vamos dizer, permanentemente necessários e passaríamos a ser, idealmente diria, pontualmente precisos, provavelmente numa campanha de avaliação e monitorização, porque efetivamente o resto acabaria já por estar localmente empoderado e habilitado. Mas se calhar antes de irmos por aqui, queria só recuperar aqui umas primeiras coisas no que diz respeito, se calhar, mais às questões da pandemia, que estão relacionadas com, portanto, com este novo quadro que eventualmente haveremos de ter publicado até ao final do ano. Portanto, falou-se há bocadinho da questão da divisão das verbas, de um possível aumento de verbas para a questão da saúde, e eu, porque não tenho conhecimento portanto, do peso, vamos assim dizer, queria lançar esta questão que era, que deixei no chat, que foi qual é que é o papel, portanto, daquele organismo criado pela ONU, não é? Da COVAX, neste dito quadro da cooperação, no caso concreto da cooperação portuguesa, não é? Nós todos os dias, e nomeadamente eu aqui em particular, porque neste momento trabalho, estou a fazer um estágio profissional numa embaixada, portanto temos muita informação que vem diretamente do Ministério. Nós sabemos a quantidade de vacinas que estão neste momento a ser, vamos dizer, se calhar já uma segunda vez, entregues a muitos países PALOP, não é? Sobretudo os países portanto, da cooperação portuguesa. Qual é a relação neste momento entre aquilo que está a ser enviado, portanto, nestas remessas de vacinação e aquilo que pode vir a ser o aumento ou não das verbas da saúde? Portanto, este é um primeiro ponto. Depois, um bocadinho na ligação deste mesmo ponto, pergunto-me também se efetivamente mais do que a saúde, não é? Porque neste momento, não vou dizer, porque acho que isto é demasiado ambicioso, dizer que todos os países em desenvolvimento já estariam plenamente dotados de todas as ferramentas para lutar contra a Covid, mas se não seria talvez menos pretencioso apostar na educação para a saúde, em vez de na saúde per si, portanto, se calhar não tanto no material, mas tal como a colega, agora a Ana, estava a falar na educação e, portanto, no demonstrar daquilo que é efetivamente a necessidade e o bem que a vacinação traz, ou aquilo que a proteção realmente também trará, não é? A prevenção para o combate.
à doença, e portanto onde é que isto se canaliza? Se canaliza efetivamente numa educação para a saúde, e portanto isto vem numa verba maior da saúde, ou se vai numa área mais de educação, não sei, é uma pergunta ou uma reflexão que queria também deixar no ar. E depois, não sei, toda a nossa discussão até ao momento, não é? E no fundo também é sempre aquilo que me deixa um bocadinho angustiada em todos os momentos que portanto, que tenho a sorte de poder partilhar um espaço com pensadores desta área, vamos assim dizer, é a dificuldade que nós temos em criar novas opções, não é? Porque nós falamos exatamente daqueles que são os problemas e temos a perfeita noção do que é que poderemos mudar, mas nunca conseguimos entender qual é que é o trigger point, não é? Portanto, nós sabemos que efetivamente o professor falava em localização, efetivamente para mim um conceito que eu ainda não tinha em mente, não tinha ouvido sequer ainda nas leituras que tinha feito, mas para mim continua a ser a base. Vamos lá ver, a capacitação continua a ser o ponto, não é? Para que efetivamente nós consigamos continuar a fazer uma cooperação decente, e se calhar aqui desculpem-me um bocadinho a audácia ou a ousadia dos termos ou a agressividade da utilização dos termos, mas não há outra forma de o podermos fazer, não é? Quer dizer, enquanto não houver uma formação estrutural, enquanto não se entenda verdadeiramente a alteração e a adaptação que tem que ser feita ao terreno, enquanto não se entenda verdadeiramente, vamos dizer, de que forma equitativa é que tem que ser distribuído o painel de trabalhadores, e aqui falo verdadeiramente de uma equipa de trabalho necessita assim tanto de ter expatriados em terreno. Claro que sim, mas se calhar nem sempre em todos os momentos, não é? E eu dou por mim muitas vezes a pensar quão... como é que eu ia te explicar isto? De que maneira, quão verdade, vamos assim dizer, são feitas estes estudos, ou de quanta verdade é feita a realidade que nós hoje em dia conhecemos, não é? Ou seja, o professor falava e bem, não é? Nós temos estruturas de organizações internacionais muito grandes, muito fortes, não é? Que por um lado podem trazer um financiamento gigante e que pode efetivamente catapultar economias e projetos e organizações locais a um nível que há 30 ou 40 anos não se via, mas por outro lado, os próprios países do Norte, não é? Portanto, os membros que fazem parte destas organizações internacionais dependem desta pobreza, dependem deste processo de desenvolvimento, não é? Portanto, há aqui, vamos dizer, de certa forma, uma certa promiscuidade, vamos assim dizer, e mais uma vez lamento, se calhar, a utilização muito pesada dos termos. Pronto, e era um bocadinho por aqui que eu queria deixar os meus comentários. Obrigada. Obrigada, Rita. Muito bem. Mais alguém? Então, eu queria só acrescentar aqui, dizer aqui uma coisa sobre o que me parece que há, quando a Rita refere a questão do COVAX. Eu acho que é aquilo que sempre se passou numa certas contradições entre a cooperação multilateral e a cooperação bilateral. Ou seja, a cooperação bilateral, e Portugal é o exemplo, também se pode dar o exemplo com a França ou com a Inglaterra ou com a Holanda, variando os países. A cooperação bilateral é uma cooperação muito mais manejável pelos países. Seja o país que recebe recursos, seja o país que os fornece. Ou seja, uma cooperação multilateral é uma cooperação em que a nacionalidade dos recursos, seja fundos financeiros, seja das pessoas, seja de equipamentos, se perde um bocado. Perde a sua importância política. E, portanto, com Portugal, já ainda ontem, no dia 3 deste mês, o secretário de Estado da Cooperação, numa entrevista a um jornal,
dava uns números que Portugal tinha fornecido de vacinas aos Palopes e a Timor-Leste, números bastante altos. Não dizia, em parte alguma, que isto tinha sido feito através do COVAX. Aquilo que dizia era que a referência era o COVAX e era a cooperação feita em termos multilaterais, em termos das OMS. Mas a execução e sim, a execução e o ato de transportar vacinas para esses países, a ideia era que era Portugal que dava a Angola, aqui, a Timor, este e aquele. Ou seja, os países tendem a valorizar a cooperação bilateral, mas sem largarem a multilateral. Portugal, curiosamente, Portugal foi um dos países que explicitou bem isto melhor durante muitos anos. Durante muitos anos, Portugal sempre disse que priorizava a cooperação bilateral e que também trabalhava na União Europeia na cooperação multilateral, mas a prioridade era a bilateral. Nessa altura, nem os franceses nem os ingleses diziam isto, embora fizessem exatamente a mesma coisa. Exatamente. Não havia nenhuma diferença. Com o COVAX, eu penso que é um bocado a mesma coisa. O COVAX vai subir o nível de capacidade da multilateral de agir nesta área, mas isso não vai tirar aquilo que é o uso da cooperação pelos interesses bilaterais. Não vai tirar. Por alguma coisa, reparem, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, e não só, e os anteriores também, sempre definiram a cooperação como uma parte da política externa. Sempre definiram assim. Nunca aceitaram, e isso houve uma altura em que isso foi muito discutido, nunca aceitaram ter uma agência de execução da cooperação independente. Como alguns países têm, outros não têm. Outros é exatamente como aqui, ou pior ainda. O Camões tem alguma independência, mas não tem nada a ver com uma agência como a Espanha teve uma determinada altura. Porque depois, com a crise de 2008, também inverteu aquilo tudo. Não é? E, portanto, quando eu acho que o COVAX é uma coisa positiva, que vai ter algum efeito, que vai ter contribuições, mas a bilateral, a cooperação feita pelos países que tiram daí dividendos políticos, isso não vai sair, não vai desaparecer de maneira nenhuma. Os países não têm interesse nisso. Nem uns nem outros, nem os de lá nem os de cá. Porque, da parte dos países receptores, também lhes é muito mais fácil lidar com a cooperação bilateral do que com a multilateral. Exatamente. Reparem, a multilateral são funcionários que estão nos países durante X anos em comissão e que hoje estão nos, amanhã estão noutros. Eu já encontrei pessoal que mal sabia o país onde estava. Então os americanos e os russos é uma coisa. Mas isso... E em Timor, você está em Timor, então os australianos como é que é? É a mesma coisa. Agora, e portanto, os países preferem as bilaterais de uma forma geral. Isto não é também uma coisa linear, há alturas em que sim, outras em que não, mas é uma relação muito diferente. E sempre foi assim, de uma maneira geral. O quê? Sempre foi assim, de uma maneira geral. Sim, ou seja, as relações coloniais, sobretudo de Portugal, França, e em relação aos africanos, Portugal, França e Inglaterra. Sim. E a Holanda. E em relação à América Latina com a Espanha, as relações coloniais transformaram-se em umas relações diferentes do que se pode ter com as instituições multilaterais. Exatamente. E, portanto, o COVAX é um bocado isso. É a multilateralidade
que vai andando e vai colaborando, mas não é a mesma coisa do que a bilateral. A bilateral pode andar de uma maneira diferente. Eu queria dizer isto, olha, agora perdi-me, havia outra coisa na intervenção que tinha feito que eu queria referir. A ideia que sai desta pandemia da consciência coletiva também tem uma componente que é o interesse coletivo. Não é? Ou seja, a ideia de que quanto mais desenvolvidos forem todos os países, mais se ganha com o assunto. Toda a gente ganha. Ou seja, os ganham o que hoje são os países mais desenvolvidos, ganham os que hoje são os países menos desenvolvidos também. Não há aqui uma ideia que alguns autores chegaram a trabalhar e a desenvolver, que era que os países mais ricos tinham todo o interesse em que houvesse países mais pobres. Não é. A investigação foi caminhando para a conclusão de que não é assim. Todos ganham. Todos ganham, independentemente de haver desigualdade dentro dos próprios países e entre os próprios países. Não é? Isso é outro assunto. As desigualdades mantêm-se. Agora, quanto mais capacidade de subir o seu nível de bem-estar e de nível de vida que todos os países tenham, melhor para todos. Não há aqui, incluindo numa ótica meramente capitalista. Não é? É a história do fora. É preciso pagar bem aos operários para que eles possam comprar carros, que ele próprio fazia. Não é? É a história do fora, o raciocínio do fora. Não é? E, portanto, vamos ver o que é que a cooperação, o que é que esta estratégia faz e o que é que isto realmente, e se isto vai mudar realmente e o que é que muda, fora a questão da saúde, que eu isso acho que vai evidentemente mudar. O resto eu não tenho tanta certeza que mude como isso tudo. Vamos ver se muda alguma coisa. Vamos ver. Não é, para mim, hoje em dia, não é certo que mude. E acho que o grande sintoma, infelizmente para já, é o que eu vos disse há bocado, um certo apagamento da questão das desigualdades nos discursos públicos. Sim. Porque eu, quando estou a combater as desigualdades, estou a combater as classes dominantes nos vários países. Não é? E é um bocado, nem sequer é utópico, é um bocado ingênuo achar que eu vou fazer um programa de cooperação em que o parceiro que está sentado a discutir comigo está a discutir a sua própria extinção em como privilegiado. Não sei se me perceberam, mas acho que é um bocado ingenuidade pensar que é assim. Não é? Por muito boas pessoas que existam em ambos os lados, isto é um bocado ingênuo, isto não é assim. Vai-se caminhando para isso, obviamente, o nível geral de vida das pessoas é melhor hoje do que aquilo que era há 50 anos, e muito melhor do que era há 100, sem comparação nenhuma, mas até aqui os indicadores da pobreza que havia mostravam que a pobreza estava a diminuir, mas também mostravam que a desigualdade estava a aumentar. Exatamente. Basta os relatórios do PNUD ou do Banco Mundial e os trabalhos de alguns investigadores mostravam isso, que há, sim senhor, os números todos diziam a pobreza está a melhorar, a pobreza absoluta está a diminuir cada vez mais. É verdade. E em termos de metas, de objetivos de desenvolvimento, e os objetivos do milênio e o desenvolvimento sustentável também. E os ODS tornaram-se um instrumento bom para isso. Mas as desigualdades também. Sim. As desigualdades também crescem. E, portanto, quando eu combato a pobreza, eu posso combater a pobreza sem combater as desigualdades. Exatamente.
sem combater. É como se toda a gente, é como se a pirâmide social subisse toda ela. Tudo sobe. Pois, o que é que aqueles que já estavam mais altos também sobem. Exatamente. E, portanto, não é exatamente a mesma coisa. E isso, eu noto, aquilo que me parece é que isso tende a desaparecer. Agora, a questão na cooperação, a questão da consciência coletiva, da responsabilidade coletiva e da concepção dos projetos, dando claramente um maior peso aos quadros e às estruturas locais, eu isso acredito que seja uma tendência que vai pouco a pouco fazendo o caminho e que a pandemia acelerou um bocadinho. E para todos os efeitos, a verdade é que esta possibilidade de comunicação instantânea que eu vos referi aumenta isso. Aumenta isso. Eu hoje, se tenho uma pessoa que eu conheço perdida num palop qualquer, que está em dificuldades, a pessoa liga-me. Pega no telemóvel e liga-me. Ouve lá, podes-me ajudar, a minha filha precisa não sei de quê. Antigamente não podia fazer isto. Os telemóveis não existiam. E, portanto, há aqui uma transformação que eu acho que vai acontecer, alguma coisa vai se transformar, que é uma certa utopia pensar que vai ser uma grande transformação. Não me cheira. Não me cheira. Temos aqui o Sérgio a querer intervir também. Sérgio, diga lá alguma coisa, que ainda por cima estamos a acabar o tempo. Boa noite. Não, era só uma provocação. É que eu acho que o Ford acabou por morrer na miséria. Mas fora disso, mas fora disso, eu não trabalho na cooperação, mas realmente acompanho o raciocínio que o senhor professor está a dizer. Isto é, parece que todos nós queremos, quer dizer, reconhecemos realmente uma emergência de uma pandemia, mas o sistema, ou tudo, inclusive a cooperação, faz para voltar ao tempo do antigamente, que é uma coisa. Isto é, falta um bocadinho o pensamento de inovação ou de pensamento de voltarmos a fazer inovar, mas de forma estrutural ou de forma inovatória. Um pensamento é que, se calhar passado 50 anos da nossa política de desenvolvimento estar focalizado nos PALOP, se calhar estava na altura de fazer uma avaliação da nossa participação, nas nossas próprias opções do passado. E talvez no futuro, se calhar começarmos a olhar para outras zonas do continente ou outras zonas do mundo e focarmos a nossa política de cooperação, se calhar para outras áreas. Obrigado. Obrigada, Sérgio, deixe-me só porque isto já são horas, a gente tem que ir embora, só para dizer uma coisa que é, sabe que as tentativas de vários secretários de Estado para que Portugal fizesse cooperação com outros países, que não os do costume, já existem há muito tempo. Lembro que o campeão disso foi o Luís Amado, quando foi secretário de Estado da Cooperação. E não deu nada. Não deu nada por uma razão muito simples. Os diretores-gerais não estão interessados. Os diretores-gerais querem fazer cooperação com as áreas e as pessoas que eles conhecem. E, portanto, estão-se borrifando para o Mali, até para o Senegal, para o Zimbábue, estão-se borrifando. A única coisa que se conseguiu com a cooperação delegada, que vocês no curso vão ouvir falar mais, é que agora com a cooperação delegada, Portugal tem feito e participado em projetos de cooperação com países com os quais não teve nunca a mínima relação. Com as Colômbias, com os Sri Lankas. Quer dizer, nós chegámos ao Sri Lanka primeiro que toda a gente. Está bem, e então também chegámos a muitos outros sítios onde nunca mais pusemos os pés. A cooperação delegada, curiosamente, está a fazer esse efeito e nós falaremos nisso lá mais para a frente no curso, porque de resto a estrutura da cooperação não quer, só gosta dos PALOP e de Timor, só, não sai daí. Nem calcula os esforços que o Amado fez para isso.
nada, não conseguia nada. E tanto que o sucessor, o atual Ministro da Defesa, o João Cravinho, quando foi secretário de Estado, e foi um dos melhores secretários de Estado que houve, ele não valia a pena. Não, tinha percebido, que ele já estava na estrutura da cooperação no tempo do Amado, tinha percebido que não valia a pena. E, portanto, esforçou-se por aumentar a participação de Portugal nas multilaterais. E Portugal fez, e a partir daí teve mais participação. Agora, a ir para outros países, nem pode. Ninguém. O pessoal não vai. Os atuais já dão muito trabalho. Era o que diziam. Não, a gente ainda tem tanto para fazer aqui, ali, acolá, e agora ainda nos querem agora inventar países que a gente não conhece, não fala a língua, não conhece as pessoas. Acho que passa muito pela alteração de mentalidades. A história... Mas também interesses políticos, porque a partir do momento em que essas pessoas já têm aqueles contactos, se calhar muitas das vezes depois também não querem ter que começar do zero. É muito mais fácil de... É evidente, Sílvia, e a história continua a ter bastante peso. A história tem muito peso. A história tem muito peso. Senhores, temos que acabar. Sim. Obrigada. Quando é que se tem que dar a resposta de qual a opção? Eu agora vou enviar um mail a toda a gente, ou eu ou a Raquel, a dizer que no princípio de janeiro têm que dizer. Sim. Ou seja, têm aqui as chamadas festas para pensar no assunto. Mas têm que dizer, senão há opções que já se tornam difíceis de cumprir. Sim, até porque já vamos, eu para a semana não, para a outra, sim, para a semana. Para a outra, vê lá, para a outra não estás no final. É esta semana, é dia 20, é o novo tema, não é? Não. Portanto, já começa a ser 6º módulo, portanto... E começa a ser já pesado. Tal e qual, depois vocês perdem fio à meada e não é bom para vocês. Está bem? Eu, da minha parte, eu tenho recebido alguns alunos que pedem desculpa por, às vezes enviam um trabalho em cima do joelho. Eu não me importo, apesar de não ser o mais correto, de que demorem mais 1 ou 2, 3 dias em enviar, mas não o façam em cima do joelho, porque todos vocês têm a potencialidade enorme para fazer um bom trabalho, portanto vamos trabalhar nesse sentido. E questões que tenham, eu estou sempre aberta, e o professor Carlos também. Portanto, vamos tornar este curso a continuação do sucesso que tem sido. Ok, muito obrigado e prazer em ver as vossas caras, porque vocês não sabem, mas isto é a segunda edição em que nós fazemos estas sessões. Apesar, a honra lhe seja feita, os alunos da própria primeira edição, que já foi há uns anos, reclamavam uma coisa deste género. É verdade. Sempre reclamaram. Simplesmente, agora, esta plataforma dos Zooms, os Teams e tal, tornou-se uma coisa super, ultra fácil e que toda a gente faz. Aqui há uns anos, não era nada disso. E, portanto, a gente não fazia. Portanto, fizemos na edição passada e agora vamos voltar a fazer. Estimados, muito boa noite ou bom dia. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. E boas festas. Boas festas. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boas festas. Boa noite. Noite.